Meus irmãos, nós vamos então dar início agora à ordenação do nosso irmão Tiago Gadelha. Vou convidá-lo. Meus irmãos, para a gente chegar a esse momento, o Tiago ele passou por algumas etapas. Primeiro ele foi ao conselho desta igreja e disse, eu me senti vocacionado, chamado para o ministério. E aí o conselho examinou ele e achou que realmente era assim, e encaminhou o Tiago ao presbitério. O presbitério de Garanhuns, então, examinou de novo o Tiago, e no presbitério de Garanhuns tem uma peculiaridade: o presbitério faz uma exigência, que todo candidato faça pelo menos um curso do IBN, para ver se o cidadão leva jeito para o negócio. Aí ele estudou lá no IBN, depois do curso, então, ele fez o vestibular, e ele foi encaminhado, passou, se não passasse não tinha ido, né? E foi para o seminário. Nesses 4 anos que ele passou lá, ele foi acompanhado por um tutor, que era o pastor da igreja. Era você? Era o Wallace, pastor Wallace. Acompanhava a vida dele acadêmica e certamente a vida espiritual. E, ao final, ele apresentou uma monografia, em um tema lá, ao seminário, e apresentou a exegese. A exegese é a análise de um texto, ou do Velho Testamento, aí seria um texto em hebraico, ou do Novo Testamento, aí o texto seria em grego. Ele fez isso, apresentou ao seminário, e esses mesmos trabalhos foram apresentados ao presbitério. O presbitério também examinou esses trabalhos, atribuiu uma nota. Ele, um dia lá, solene, ele pregou para todo o presbitério avaliou o Tiago, não é? O seu sermão, a gente chama o sermão de prova, e a partir daí, então, foi designado o dia, hoje, para a sua ordenação, após todas essas etapas, e assim com todos os candidatos ao sagrado ministério. Muito bem, agora é com você. O Senhor Jesus Cristo, sobre cujos ombros está o principado, que é chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é quem é rei e cabeça da igreja, havendo subido ao alto e recebido dons para os homens, dotou a igreja com oficiais extraordinários e permanentes para reuni-la e edificá-la. Os apóstolos, os profetas e os que possuíam o dom de línguas, de curar, de fazer milagres, foram oficiais extraordinários empregados a princípio por nosso Senhor e Salvador para reunir o seu povo de entre as nações, conduzindo a família da fé. Estes oficiais e dotes miraculosos cessaram há muito tempo. Presentemente, hoje, o Senhor Jesus Cristo tem conservado em sua igreja os ministros da palavra ou presbíteros comissionados para pregar o evangelho, administrar os sacramentos e governar. Os presbíteros regentes, encarregados de ajudar no governo, e os diáconos, cujas funções consistem na arrecadação de ofertas dos fiéis para fins piedosos, no socorro aos que na igreja estão necessitados e no cuidado da ordem do culto. O ofício de ministro da palavra é o primeiro da igreja em dignidade e utilidade. Nas Escrituras são dados diversos títulos àqueles que exercem o pastorado, e esses títulos exprimem seus diversos deveres. O ministro da palavra é chamado de bispo, porque tem a superintendência do rebanho de Cristo. Ele é chamado de pastor, porque dá alimento espiritual ao rebanho. Ele é chamado de ministro porque lhe cumpre ser austero e prudente, um exemplo para o rebanho e governar bem a casa e o rebanho de Cristo. É chamado de anjo da igreja porque é mensageiro de Deus, embaixador porque é enviado a declarar a vontade de Deus aos pecadores e a rogar a eles que, por Cristo, se reconciliem com Deus. É chamado de evangelista porque anuncia boas novas da salvação aos ignorantes que estão a ponto de perecer. É chamado de pregador, porque está constituído para proclamar o Evangelho. É chamado de doutor,
porque ensina a palavra e com sã doutrina admoesta e convence os contradizentes. É chamado de dispenseiro dos mistérios de Deus, porque dispensa a múltipla graça de Deus e as ordenações instituídas por Cristo. Tudo isso é o ministro do Evangelho. Esses títulos não indicam diferentes graus de dignidade no ofício, mas descrevem todos o mesmo ministro. Nós nos achamos, queridos, aqui reunidos hoje para ordenar mais um ministro da palavra. Deus mesmo é quem chama e faz os verdadeiros ministros da igreja e lhes confere os necessários dotes para o desempenho de seus deveres. A ordenação, Tiago, portanto, não é o que faz o ministro ou lhe dar a capacidade para o ofício, mas é a admissão autorizada de uma pessoa devidamente chamada para desempenhar o ofício de Deus. Admissão essa acompanhada de oração e imposição das mãos, segundo o exemplo dos apóstolos. Então, meus irmãos, está conosco aqui hoje, presente, para ser ordenado ministro da palavra, o nosso irmão Tiago Gadelha, que está ele. Eu vou fazer algumas perguntas a você. Nós vamos suprimir as perguntas à igreja, porque ele será pastor em uma outra igreja. Então, as perguntas são dirigidas àquela igreja, tá bom? Mas as perguntas a ele tem que responder. Então, a primeira pergunta, Tiago. Você crê que as escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra infalível de fé e prática? Eu vi. Recebe e adota sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Aprova e sustenta o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Promete sujeitar-se a seus irmãos no Senhor? Declara que, segundo o conhecimento que você tem no seu coração, procurou o santo ministério movido pelo amor de Deus e pelo desejo de promover a glória pelo Evangelho do seu Filho? Promete manter zelosa e fielmente as verdades do Evangelho, a pureza e a paz da igreja, seja qual for a perseguição e a oposição contra você se levante por esse motivo? Eu não vi essa parte. Hein? Sim, né? Muito bem. Vou repetir. Promete manter zelosa e fielmente as verdades do Evangelho, a pureza e a paz da igreja, seja qual for a perseguição e a oposição que contra você se levante por esse motivo? Muito bem. Promete que, como cristão e ministro do Evangelho, será fiel e diligente no exercício de todos os seus deveres pessoais ou relativos, particulares ou públicos, e se esforçará pela graça de Deus para adornar a profissão do Evangelho por sua conversação e andar com exemplar piedade diante do rebanho sobre o qual Deus constitui a você como bispo? Aí aqui é a pergunta da igreja, eu vou... Promete, com o auxílio de Deus, desempenhar para com a igreja de Águas Belas esses deveres de pastor? Nós vamos pedir ao Tiago que se ajoelhe, vamos convidar pastores e presbíteros aqui presentes para... É aí mesmo. Pode ser aí. Está esperando a almofada? Não, né? Vai se acostumando que é dureza. Não tem almofada aqui em cima. Então venha para cá, venha para cá. Vai se acostumando que o chão é duro, viu? Vou pedir ao reverendo Jadson, que é da comissão, para orar essa oração, fazer essa oração de ordenação. Todos os presbíteros, pastores presentes aqui, então, estender as mãos e o pastor Jadson vai orar. Convidar a igreja a se colocar de pé. Vamos orar neste momento.
Bondoso Deus, eterno Pai, nós nos colocamos na Tua presença, estendemos nossas mãos sobre Teu servo, Tiago Gadelha, neste momento. O Senhor sabe o que está no coração dele, porque o Teu plano é eterno sobre ele, Pai. Ó Deus amado, aqui está o Teu servo, pronto para dar continuidade àquilo que já plantaste no coração dele, Pai. Pai querido, nós somos apenas Teus servos, Pai. Estamos ao Teu serviço, Pai. E neste momento, de uma forma especial, Pai, nós colocamos diante de Ti a vida do Teu filho Tiago Gadelha, Pai. Que o Senhor esteja, Pai amado, com Suas mãos, conduzindo a vida dele, o ministério dele, a saúde física e espiritual dele, Pai. E que ele possa, Pai amado, no decorrer dessa trajetória, Pai, render frutos para Ti, Pai, frutos para o Teu reino, Pai. E que seja zeloso na condução das ovelhas que Te pertencem, Pai. Ó Deus amado, derrama Teu amor sobre ele, Pai. E permite que esse ato agora, Pai, de ordenação de Tiago Gadelha, seja um ato conduzido por Ti, Pai. Conduzido por Tua graça e por Teu amor. Conduzido pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Nós oramos assim, Pai, colocando a vida do Teu servo em Tuas mãos. O ministério do Teu servo nas Tuas mãos, Senhor. Nós oramos no nome do Teu Filho Jesus Cristo e para a glória dele eternamente. Amém. Amém. Meus amados irmãos, Tiago Gadelha, agora pastor Tiago Felipe Gadelha, o dia chegou. Muitos sonhos, muita oração, muitas preocupações, muitos desafios. O dia chegou. Graças a Deus o dia chegou. Queria convidar, cadê a Ellen? Ellen Ventura, a esposa de Tiago. E nessa noite tão sonhada, que marca o começo de uma nova fase da sua vida, queria lhe dizer, meu irmão, colega de ministério, ame ao Senhor acima de tudo, acima de tudo. Que o seu coração não tenha nenhum senhor a não ser Yahvé. Que o seu coração seja integralmente do Senhor. Porque se você amar ao Senhor acima de tudo, você vai poder cuidar do seu coração. Você vai poder cuidar de si mesmo. Porque é o amor a Deus acima de todas as coisas que nos dá a visão real sobre tudo. E que nessa sua empreitada tão abençoada, nesta missão de Deus para você, você ame ao Senhor como seu Deus, como aquele que o remiu, como aquele que em Cristo o amou primeiro e derramou a vida dele na cruz por você. Cuide da sua vida. Cuide da sua vida com Deus. Cultive uma vida no altar de Deus. Cultive uma vida na presença de Deus. Tenha a consciência de que a sua vida, como a vida de cada um de nós, está na presença de Deus sempre. Sempre. Que você sempre se lembre, meu irmão, que a sua vida está diante de Deus. Então cultive uma vida de devoção, de busca a Deus intensa e comprometida. Ame o rebanho de Deus. Não é o nosso rebanho, é o rebanho de Deus.
esse povo que Deus amou e que Deus ama, que Deus remiu, que Deus resgatou, e ame esse rebanho, o pastoreando como Pedro diz, que nós devemos pastorear o rebanho de Deus, quando ele fala que nós precisamos pastorear esse rebanho, não por obrigação. Não pastorei por obrigação, pastorei espontaneamente. Não pastorei por ganância, mas pastorei de boa vontade. Não pastorei como dominador do rebanho, mas pastorei como exemplo para o rebanho. Tenho uma vida centrada no Evangelho. Que as 4 exortações chaves de Paulo, escrevendo a sua 2ª carta a Timóteo, sejam a realidade da sua vida. Quando ele diz no capítulo 1, guarda o Evangelho. Guarde no seu coração o puro Evangelho. Quando ele diz no capítulo 2, sofre pelo Evangelho. Se for necessário, sofra pelo Evangelho, sofra por ser cristão, sofra por ser ministro de Cristo, vale a pena. Terceiro, no capítulo 3, ele diz, persevera no Evangelho. Meu irmão, seja forte. Há dificuldades, há lutas, há problemas, mas fortifica-te na graça de Jesus Cristo. O Deus que te chamou é o mesmo Deus que vai te capacitar. E no capítulo 4, Paulo diz, proclama o Evangelho. Viva uma vida centrada no Evangelho. Uma vida guardando o Evangelho, sofrendo pelo Evangelho, perseverando no Evangelho e proclamando o Evangelho. Ame a sua esposa. É a sua carne. Ela não é pastora, não será pastora, nem tem pretensões, mas ela é vital para o seu ministério. Cuide dela. Cuide dela. E eu queria terminar dizendo, faça a obra absolutamente dependente do poder do Espírito Santo. Faça a obra sabendo que é Deus que vai lhe capacitar para cuidar do rebanho dele e para alcançar os eleitos de Deus, onde eles estiverem. Então faça a obra e dependa totalmente do poder do Espírito Santo. É Ele que nos dá a graça. E tenha certeza, nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos alegres, nos momentos tristes, tenha certeza, o Supremo Pastor, aquele que lhe chamou, aquele que lhe vocacionou, Ele mesmo vai lhe recompensar, Ele mesmo vai lhe galardoar, Ele mesmo um dia vai dizer para você, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Que Deus te abençoe, Deus te use com poder e glória, e que o nome de Jesus Cristo seja glorificado, seja visto, seja adorado, através de você. Que Deus lhe livre do mal, que Deus lhe guarde de cair em tentação, e que o seu coração, a sua vida, esteja para sempre entregue e rendida a Jesus Cristo, o grande e supremo pastor das nossas almas. Deus te abençoe, Deus abençoe ele, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Então, meu irmão, agora eu proclamo e declaro regularmente ordenado e investido como pastor da Igreja Presbiteriana das Águas Belas,
segundo a palavra de Deus e de conformidade com a Constituição e a ordem da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nessa qualidade, tenho direito a todo o apoio, sustento, animação, honra e obediência no Senhor. Vou pedir ao pastor Wallace que faça uma oração, então, e depois você toma assento conosco. Depois da oração, a gente vai cantar o hino, que já foi cantado no começo, estava na programação, mas coincidiu. Oremos. Louvamos o teu nome, Senhor, por sua bondade, por sua fidelidade, que já cantamos nesta noite. E queremos agradecer ao Senhor pela trajetória do Tiago e da Ellen, e que nesta noite, Senhor, culminando com a sua ordenação ao sagrado ministério, que este casal de servos do Senhor sejam abundantemente fortalecidos pelo teu Espírito Santo, e que o Senhor os sustente por este chamado bendito na realização do ministério sagrado. Sobre eles, ó Pai, a tua mão, o teu poder, a investidura do poder do Espírito Santo, e que por onde eles forem, na proclamação do teu evangelho, que o Senhor possa fazê-los frutíferos, profícuos, bem-sucedidos, e que em dias bons ou em dias maus, eles tenham plena consciência de que o Senhor estará sempre presente. Os abençoe, os sustente, os livre do mal, e seja com este jovem casal por toda a jornada deles, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que as divinas consolações do Santo Espírito seja com a quarta igreja e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e para sempre. Amém. A igreja pode sentar. Nossa reunião terminou, mas nós vamos ter ainda um momento aqui. A reunião terminou. Eu queria convidar o Vinícius Vanderlei, por favor. Se você puder ficar, a reunião terminou, nós vamos ter um outro momento, pode ficar. Se você tiver que se ausentar, ok? Mas se puder ficar nesse momento. Alguém perdeu essa joia aqui, tá? Quem perdeu, por favor, pode procurar no final. Queridos, graça e paz. Querido pastor Tiago Gadelha. Meu irmão, na verdade se dirige a Tiago e a Ellen, viu? Meu irmão, nossos amigos. O dia tão esperado chegou. O dia em que você recebeu o título que lhe foi vocacionado por Deus, o título de pastor. Mas o que é ser pastor? Ser pastor é ser de tudo um pouco. Ser psicólogo, orientador, leal, atencioso, gentil, coeso, amigo e, por fim, ser exemplo. Ao longo desses anos, você, juntamente com Ellen, foram aqueles que nos guiaram, ouviram nossos erros, fracassos, pecados e quedas. Nesses momentos, vocês sempre nos orientaram com base nas Escrituras, exortando com prudência, mas acima de tudo, com amor. Por outro lado, vocês também partilharam momentos de conquistas, vitórias, sucessos e alegrias. E até nestes instantes, vocês mostraram o quanto Deus se faz presente com sua forte mão, misericordiosa e compassiva, mostrando que em todas as circunstâncias, Deus é Deus e que devemos sempre honrá-lo, respeitá-lo e sermos fiéis a Ele e à sua palavra, a qual, com zelo, foi utilizada para a edificação das nossas vidas. E muito obrigado por isso. Há uma frase que diz: pregue Jesus Cristo, se necessário for, use palavras. Vocês nos fizeram entender o amor de Cristo por meio de seus atos. Quantas e quantas vezes chegávamos tristes por alguma situação e recebíamos uma palavra de ânimo, um abraço, um sorriso, tudo na paz, qualquer coisa, estou aqui. Além de todas essas atribuições, lembro das inúmeras vezes que vocês sacrificaram seu tempo para esperar cada um de nós sermos recolhidos pelos nossos pais, sem contar os demais sacrifícios feitos por vocês
que era, no final das contas, por amor e por tratar o reino de Deus com prioridade. O viver de vocês reflete Cristo. E essa é a nossa oração, que vocês possam pastorear as ovelhas que estão por vir, com base no bom pastor, Jesus, aquele que dá a vida por suas ovelhas. Em nome de Jesus, amém. Essa é uma pequena homenagem das ovelhas da UPA. E o nosso desejo é que as infinitas bênçãos do Pai Celestial sejam derramadas sobre a vida de vocês. E aqui fica a nossa homenagem e o nosso muito obrigado. Irmãos, serei breve. A minha palavra é de gratidão a Deus pelo chamado dele à minha vida. A segunda palavra de gratidão é a família Quarta Igreja. Fui criado aqui, ensinado aqui e enviado por essa igreja. Estarei servindo na cidade das Águas Belas, mas levarei no coração essa igreja. Podem ter certeza que a igreja de Águas Belas estará de portas abertas para servir a Quarta Igreja. Nós estaremos, eu e minha família, estamos de portas abertas para recebê-los lá, para servi-los lá. Gostaria de agradecer a minha família, a minha esposa, gostaria de agradecer aos meus pais, gostaria de agradecer ao conselho por todo o apoio, por todo o empenho, e tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor. Hoje eu tenho 2 companheiros de jornada que eu não poderia deixar de mencionar. Pastor Stuart, bênção do Senhor na minha vida, homem crente, que me ensinou a amar ainda mais o Senhor Jesus Cristo, a cuidar de forma ainda mais abnegada e sacrificial o rebanho do Senhor Jesus Cristo. E também tem o Zé Neto, seminarista dessa igreja, homem temente ao Senhor, homem valente, homem de força, homem que não mede esforços para servir ao Senhor. Não poderia deixar de honrá-los, não poderia deixar de agradecer a eles o empenho em pastorear o meu coração, não poderia deixar de agradecer ao conselho da igreja que, de forma tão graciosa, me fez o convite há quase 6 anos atrás para cuidar da UPA. Éramos 3, Vinícius, Arthur e Alana. Éramos 3. Fazíamos a reunião, não tinha louvor, não tinha violão, mas nós meditávamos na palavra. E o Senhor foi dando crescimento. E o Senhor foi fortalecendo. Chegou tocador, chegou gente para dirigir reunião da UPA, chegou gente para dividir o púlpito comigo. E hoje nós temos quase 60 adolescentes. Somos essa família. Levarei todos no coração, sabendo que, irmãos, vocês têm um pastor à disposição de vocês. Tem um amigo lá em Águas Belas à disposição de vocês. Não quero roubar o direito de quem vai tomar conta agora da UPA. Mas eu quero dizer para vocês que o meu celular estará ligado 24 horas à disposição de vocês. O Senhor me deu essa primeira pequena igreja para pastorear. O Senhor foi acrescentando. Hoje eu tenho adolescentes que foram para a UPA e que foram para o MP, e eu posso dizer, é fruto da graça do Senhor. É fruto do Senhor solidificar o ensino das Sagradas Escrituras no coração deles. Quando eu olho para Vinícius, meu coração se enche de alegria, porque na UPA Vinícius desenvolveu, e na UPA Vinícius é essa bênção que ele é para toda a igreja hoje. Quando a gente fala de acampamento, uma das maiores revelações de apresentação do acampamento é Vinícius. Vinícius nasceu da UPA. Louvado seja Deus. Se eu for começar a citar aqui, irmãos, vou me delongar, mas eu gostaria de citar uma outra pessoa, é Jardel.
Jardel se destaca pelo amor dele às Sagradas Escrituras. E Jardel tem caminhado conosco. E a minha palavra é: continuem investindo na UPA. Continuem olhando para a UPA e investindo nela, meus irmãos, acreditando nelas, porque eles e elas que formam a UPA são capazes de assumir ministérios, são capazes de dirigir trabalhos, são capazes de proclamar o reino de Deus. Continuem investindo e pastoreando efetivamente de perto os adolescentes. Que Deus abençoe, meus irmãos. Sou grato a Deus pela vida e pela amizade de cada um de vocês. E por último, eu gostaria de agradecer ao pastor Jean. É até difícil chamá-lo de pastor, casado com minha irmã, homem santo, homem crente do Senhor. Eu faço das palavras da filha do pastor Russell Shedd as minhas palavras. Quando o pastor Russell Shedd estava já começando a ficar debilitado, a sua filha disse: eu nunca vi o meu pai pecar. Eu só sei que o meu pai peca porque a Bíblia peca. Irmãos, ele é meu cunhado. E eu posso dizer para vocês, eu só sei que Jamarque peca porque a Bíblia diz que ele peca. Honrem esse homem. Cuidem dele. Abracem ele. Cuidem da família deles. Que vocês continuem honrando, respeitando e se submetendo ao ensino dele, porque é um homem santo, é um homem crente, é um homem humilde. Amem o pastor de vocês, ele é uma bênção. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado a cada um de vocês. Que o Senhor Jesus nos leve para casa em paz.